Olá, meus amigos. Eu sou a Alexandra Budi e esse é o programa Palavras Jurídicas. Boa noite. Eu estou aqui hoje com o meu convidado, Dr. Pércio Redorá Egea. Ele é especialista em Direito Civil e hoje ele vai falar para nós o tema fraude à execução de doação de bens móveis e imóveis. Boa noite, Pércio. Tudo bem? Boa noite. Satisfação estar participando do programa e estou à disposição para vocês. Então, você poderia nos explicar um pouquinho o que significa a fraude à execução de bens doados, bens móveis e imóveis? Algum caso em específico que você tenha? Ou você poderia dizer para o nosso telespectador o que ele pode entender e de que forma você poderia auxiliá-lo? Bom, eu acho mais prático entrar na situação já processual direta. A parte teórica ela deixa a desejar um pouco. Então, eu acho que em termos práticos, tudo que a gente consegue ver durante esse período que estamos passando, uma recessão econômica que existe de devedores potenciais, então muita gente está sendo executada, muita gente está já com processo em fase de execução e tem um problema de penhora de bens imóveis, penhora de bens móveis, a nível de veículos ou também dinheiro. Qual parte que você quer primeiro? Bens imóveis, móveis? Comece pelos bens imóveis, né? É o mais interessante e que geralmente são os bens doados, né? Os bens imóveis, eles estão um pouquinho frágeis em algumas situações, porque durante o curso da execução direta ou no curso da fase de executória, acontece o próprio bem, a pessoa faz a doação para filho, para terceiros, tudo. Então acaba havendo uma caracterização de fraude dessa doação, que ela acaba sendo ilegitimada. Então nós não temos, a gente tem condições de ficar sempre atento com relação à busca de registro de imóveis e saber qual é a caracterização completa, até fazer o requerimento de fraude de execução que seja declarada em ato judicial. E isso depende muito da situação válida que tem que estar evidente. Existe uma polêmica sobre a citação por edital, que a pessoa às vezes pode até descaracterizar isso, fazer uma anulação a nível do tribunal. Mas tendo a citação válida, qualquer meio fraudulento a nível de doação do imóvel para filhos, para terceiros, como já aconteceu uma doação do imóvel para filha durante o curso de execução, que já estava a citação válida, abrangeu também o aspecto onde argumentar o bem de família, mas é impossível argumentar bem de família durante esse tipo de situação. E, além do que, mesmo também o regime de bens de casamento tem um problema sério, certo? Se houve aquisição do bem imóvel após a constância matrimonial, independente do regime de bens, pode também configurar. Bem, essa execução que você está falando seria na esfera civil ou na esfera trabalhista? Eu estou falando mais na esfera civil. Certo. Existe também um aspecto na esfera trabalhista que pode também ocorrer esse tipo de circunstância. Esse tipo de fraude é muito comum. De doação, ela está sendo reconhecida tanto em segunda instância como também nos tribunais superiores. Até recentemente teve um julgado, saiu até no clipping da ASP, acho que semana passada, de um imóvel que foi argumentado como bem de família, mas a nível do sócio da empresa. Só que ambos os sócios da empresa eram os próprios donos do imóvel. E também existia essa parte fraudulenta de doação, onde eles fizeram essa doação. Então, até o regime de bens de casamento, ele acaba não interferindo, mesmo que tenha a garantia da ameação, e salvo se tiver alguma coisa recente que possa salvaguardar a ameação. Mas caso contrário, é impossível. Certo.
Certo, e constatada essa fraude à execução, é fácil desfazer judicialmente? Depende da prova material que você tiver. Um caso concreto que eu tenho, houve a fraude à execução por doação à filha, houve embargo de terceiro por parte da mãe, e a mãe era a parte legítima, não poderia fazer isso. Teve também ingresso da filha com o embargo de terceiro para argumentar fraude de execução, argumentando bem de família e outras coisas. Isso foi julgado improcedente. E após a sentença, eu acabei descobrindo que, além da doação, a filha teve o casamento, que foi averbado, e uma empresa que ela é sócia junto com os irmãos, hipotecaram o bem doado, que já estava com penhora decretada e declarada fraude de execução já há muito tempo, e agora que eu estou esperando também que seja argumentada uma litigância de má-fé. Certo, então especificamente tem que haver uma prova robusta para que se consiga provar essa fraude, né? E com base nessa prova você tem uma sentença favorável ou desfavorável. A sentença tanto em primeira como em segunda, porque normalmente todas as pessoas recorrem ao Tribunal Superior, à segunda instância. E chegou também até Brasília. Certo, e se o terceiro de boa-fé, na realidade, se for um outro filho que vai estar se sentindo lesado, como é que fica? Não tem condição, porque a citação da execução já foi feita ao devedor principal. Então, mesmo que o cônjuge acabou entrando na situação processual, não conseguiu fazer a prova contrária para descaracterizar a fraude à execução, porque durante o curso fez a doação. Durante o curso da ação executiva fez a doação. E uma pergunta de interesse público. Se o executado vira óbito, como é que fica essa execução contra ele? Acaba ou continua? Aí depende de dois fatores. Se tiver situação, se for aberto o inventário e for comunicado, então os herdeiros respondem até o limite da herança. Então o valor do débito pode ser que seja suportado ou não. Então, vamos supor, no caso de apenas um único imóvel, então a sua participação, que está envolvido mãe e a filha principal, eles respondem. Mas se tiver mais herdeiros, eles também vão responder pelo débito principal. Até o limite da herança, até a cota que é um deles. Eu tenho uma pergunta em específica, bem específica. Eu tenho um conhecido que ele tinha uma dívida com uma instituição financeira de R$800 mil, suicidou-se e na abertura do inventário, tendo viúva meira e 2 filhos de um primeiro casamento, a execução foi para cima de um bem que é um bem rural, uma fazenda que poderia fazer frente. Por quê? Porque a meira se recusou a participar dessa dívida, dizendo que não tinha dado causa. O que você pode me dizer disso? Qual era o estado civil dela? Casada. Mas o regime de bens? Comunhão parcial. Mas a dívida era uma dívida pessoal dele com a instituição financeira. Não, mas aí essa dívida, assim, vamos colocar, ela também desfrutou da quantia que foi emprestada. Então ele deve ter utilizado a quantia para a família também, não só para a parte da agropecuária, o agronegócio que ele tenha feito, mas também vai responder. E ela pode estar contrariada, mas infelizmente responde até o limite de herança. Agora vem o exemplo de fraude. Essa pessoa, antes de falecer, doou
a partir dele para a enteada filha dessa esposa com usufruto dela. Ou seja, no caso, este bem imóvel não pode ir a leilão. Mas precisa ver se já teve uma ação. Precisa ver se já foi ajuizada uma ação. Se teve A doação foi feita anteriormente. Se foi anteriormente o ajuizamento da ação, então não tem como. Para ele conseguir descaracterizar, tem que ter uma prova muito robusta. Exatamente. Então, nós vamos dar uma paradinha e nós continuamos o nosso programa no próximo bloco com o Dr. Pécio Redorai Egea, nosso colega. Bem, então, antes de nós fazermos a parada, uma parada para o próximo bloco, eu gostaria que o Dr. Pécio deixasse o seu endereço e o seu telefone para contato, para quem tiver interesse numa advocacia especializada em fraude à execução na área civil. Por favor, como pode fazer para te contatar? O meu escritório é na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 290, Conjunto 35. O telefone é 3242-1875. Brigadeiro Luiz Antônio, 290, Conjunto 35. E o telefone? 3242-1875. Faremos então uma pausa e continuaremos no próximo bloco. Continuando com nossas palavras jurídicas, nós vamos continuar conversando com o Dr. Pécio Redorai Egea, nosso amigo, e agora ele vai falar por fraude à execução em doação de bens móveis. O senhor poderia explicar, doutor, o que seriam bens móveis? No caso dos bens móveis, ele está classificado no Código de Processo Civil, onde encabeça dinheiro em primeiro lugar. Então, vai veículos, pertences domésticos, nesse caso, desde que não tenha duplicidade, desde que tenha duplicidade de unidades. Então, o que mais tem acontecido em processos normais quando a gente consegue localizar veículos. Então, muitos veículos, alguns são doados ou alguns são feitos transferência para terceiros. Mas se a gente consegue apurar essa transferência, né, dentro do curso da ação, então existe um fator interessante que pouca gente se lembra de fazer. Todo veículo tem uma filiação. Então a gente é necessário requerer ao juízo que ele determine a expedição de ofício ao DETRAN para que ele me dê o prontuário do veículo que está sendo penhorado. Porque às vezes quando chega no Renajude, eles informam que o veículo não pertence a determinada pessoa naquele CPF. Então nós somos obrigados a pedir isso ao juiz e existe a possibilidade do juiz ceder ou não. Mas como é de praxe, a gente sempre bate numa porta fechada, porque o DETRAN exige um ofício judicial. Se judicialmente o juiz não concordar, o que nós podemos fazer? Você vai acabar tendo que entrar com agravo de instrumento em cima do despacho dele. Mas a gente fazendo a prova de que o DETRAN não aceita um pedido normal. Antigamente existia um projeto do povo que a gente conseguia essas coisas, mas não existe mais. Então no DETRAN eles podem até te dar uma informação, te mostrar alguma coisa, mas printar o documento não, só de determinação judicial. Isso a gente leva conhecimento do juízo e eles acabam cedendo essa parte. Então, aí existe essa prova robusta que a gente consegue dentro dos próprios autos. E o que tem acontecido também nos processos judiciais, a dificuldade de fazer a penhora em dinheiro. E recentemente surgiu uma situação até boa, e que até fui pesquisar, tanto na parte de fraude de execução de doação de bens imóveis, também sobre a fraude de doação em dinheiro. Então já está praticamente pacificado o entendimento, tanto na primeira instância como também em segunda instância. E a gente consegue essa prova dentro da declaração de imposto de renda do devedor. Mas, doutor, você concorda que fica difícil
uma vez havendo essa fraude, a pessoa sumindo com o dinheiro, dizendo que gasta, como é que ele vai fazer para devolver? A pessoa que recebeu dinheiro doação, ela é obrigada a fazer a devolução, inclusive ela é capaz de ser incluída no processo executivo. Porque se for declarada a fraude da doação em dinheiro do devedor para uma filha, ou também existe a penhora de créditos que a gente pode fazer sobre empréstimo feito do devedor a algum membro da família, seja esposa, seja filho, seja irmão, sobrinho. Existe essa possibilidade de penhorar o crédito da pessoa e acaba sendo envolvido a nível processual, o CPF ele acaba sendo incluído como executado na ação. Uma pergunta que me ocorreu agora. Essa doação, ela só pode ser para parente ou pode ser para qualquer outra pessoa? Um companheiro, um amigo? Qualquer pessoa. Oi? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Pode ser parente, amigo, quem quer que ele tenha feito essa doação. Amigos, eu estou aceitando doação, tá? Pode correr um risco muito grande. E o que mais você pode esclarecer nesse sentido? Qual a parte de dinheiro? Dinheiro, bens, porque bens imóveis seriam automóveis, né? Os bens móveis, né? Bens móveis, automóveis, dinheiros, utensílios, né? Eletroeletrônicos, tudo isso seriam bens móveis. O que mais que você consegue pegar é na parte da declaração do imposto de renda. Porque agora, com a última declaração de imposto de renda, você é obrigado a declarar tudo sobre o seu imóvel, né, e também tudo sobre o seu veículo. E também se fez alguma atuação em dinheiro. Então, existe uma comunicação da Receita Federal do CPF das pessoas. Eles vão checar isso daí. Como se foi a declaração de imposto de renda última, você é obrigado a declinar matrícula e número de contribuintes do imóvel que pertence. E também o veículo também se tem que declarar o Renavan. Então, hoje em dia não tem mais saída. E mais do que se você declara de caderneta de poupança, investimento, ou dinheiro em mãos, seja o que for. Correto. E mais alguma complementação nesse sentido? Gostaria de falar mais alguma coisa? Não, quem estiver lidando com esse tipo de situação, vamos supor, quem advoga pelo credor, ele tem que se cercar de todas as provas necessárias e também buscar tudo aquilo que tem de informação. Às vezes até a gente consegue informação a nível de imóveis rurais. Eu não estou conseguindo me lembrar agora, mas na Justiça do Trabalho a gente pede alguma informação do INCRA, e o INCRA tem registro. Eu posso estar enganado, mas eu me lembro que é o INCRA, que tem registro da parte rural, de imóveis rurais. Então às vezes a gente consegue isso daí. Ou então, dependendo do tamanho do imóvel, se o imóvel tem, o terreno tem 6.000 metros quadrados de área total, e ele só utiliza de parte dessa área de terreno para a construção do seu imóvel, seja residencial, comercial, o outro terreno que tiver disponível sem área construída pode ser penhorado, aquela metade do terreno. E uma execução em pessoa jurídica, ela pega em pessoa física? Só se for feita a desconstituição da personalidade jurídica. O que é essa desconstituição, doutor? O senhor explica? Bom, se a empresa não tiver bens suficientes para cobrir o débito do processo, seja qualquer tipo de ação, e conseguir descobrir, através de documentação hábil, que os sócios têm um patrimônio bom, considerável, que seja, tem que fazer o processo em apartado desse constituição da personalidade jurídica pelo novo Código de Processo Civil. Então, fazendo essa prova, a gente consegue fazer com que os bens dos sócios, pessoa física dos sócios, sejam considerados como executados em conjunto, e vai ser feita a penhora de bens deles. Aqui nós entrevistamos o Dr. Pércio Redoray Egea, nosso querido amigo, profissional com mais de 32 anos de carreira, né, formado pela FMU,
E eu gostaria que o doutor deixasse o seu contato, o seu telefone, para que pessoas interessadas pudessem procurá-lo. Por favor. O endereço é Avenida Brigadeiro Luiz Antônio 290, conjunto 35. O telefone é 3242-1875. Brigadeiro Luiz Antônio 290, conjunto 35. E o telefone? 3242-1875. Muito obrigada, doutor Pérez. Foi um prazer entrevistá-lo. Satisfação minha.